Gravar isso? Vai, cara, porque tudo. essa história ninguém sabe. Não dá pra perder um minuto Essa aqui, história um é segundo. antiga. Tô trocando meu chimarrão, vou fazer com a erva aqui do carneiro, aqui do leão, carneiro, o cara que faz parte da história. Mas ele tá contando, daí não para, daí vai contando, a gente não pode deixar de gravar. Vai lá, Newton. Então, é um aspecto interessante sobre a chegada do Fontana. E o Fontana foi um marco para o desenvolvimento do erva mate, para a industrialização do erva mate, porque foi o Fontana era comprador, representante de uma empresa uruguaia. Se quiser ter água aqui, tem água. Era representante de uma empresa uruguaia compradora de mate no Paraná. Tá? O Fontana morava no Uruguai. No Uruguai. Ele era italiano, mas se criou desde criança no Uruguai. E já trabalhava com erva mate, uma empresa importadora de erva mate. Né? Essa empresa, um produtor, um dono de engenho chamado Caetaninho Munhoz, da Rocha, não sei se é que é ancestral dos Munhoz da Rocha. Caetaninho Munhoz era ervateiro, um dos ervateiros mais antigos de Curitiba, da região de Curitiba, cuja casa é a casa do Fontana, a Casa das Rosas. Ali era o engenho do Caetaninho Munhoz. Ele tinha um grande terreno em frente ao Colégio Estadual, que ia até o começo, próximo à Capela da Glória. Era o terreno de Caetano Munhoz, aquele baixada, aquela baixada. Era uma baixada que era um pântano. Né? O engenho mesmo, onde a casa do Fontana, era no pântano, mas era um pântano drenado. E depois foi drenado novamente pelo Fontana. Mas o aspecto interessante, que é pouco divulgado, é que assim, o Fontana veio para cá e se instalou em Curitiba por conta da amizade que ele tinha com o Barão do Céu Azul, o Ildefonso Pereira Correia, antes de ser barão. O Ildefonso foi fazer um estágio comercial no Uruguai, e para conhecer as filhas, porque o pai dele já exportava mate para o Uruguai. E ainda era guri, né? E ele era criança, jovem. Era né? jovem, bem jovem. Então assim, por quê? Porque o mate era um negócio da província e o pai dele já era um grande exportador de mate, tinha know-how, tinha vários engenhos, era o maior produtor de mate, era o Correia Júnior. Né? Estou falando da primeira metade do século XIX. 1830, 1840. Antes da província do Paraná. Antes do Paraná já existia São Paulo. O mate já estava aqui antes do Paraná. O inventário do Paraná foi inventado. Né? Com a invenção do Marquês do Paraná. Honório Hermeto Carneiro Leão. Não é meu parente, porque eu sou Leão Carneiro, mas ele é o Marquês do Paraná. Ele que inventou o Paraná. Por isso que ganhou o título de Marquês do Paraná. Ele era mineiro. Olha, outra história aí interessante. Ele, como senador do Império, ele propôs e defendeu a criação do Estado do Paraná no Senado Imperial. Honório Hermeto Carneiro Leão. E ele trabalhava com erva mate? Não, só era um entusiasta da emancipação do Paraná e tal. E o Alfonso estava vendendo para o filho. E o Correia Júnior era o idealista da emancipação do Paraná, desde o começo. Desde que o governo imperial começou a impor e taxar e regulamentar o mate, logo nos primeiros anos do Império Brasileiro, do Primeiro Império, já se começou a articular, porque era um produto de exportação, e as relações com o prata e tal, tinha uma balança comercial, né? Então já se começou a regular a exportação de erva mate. Eu preciso ter um histórico, depois eu vou te passar um histórico da legislação, desde o período imperial. Tudo que você está falando, o pessoal não sabe. O pessoal sabe muito ali do Partido do Barão para frente, mas antes, toda essa história eu nunca tinha escutado. Bem antes. Como 1800 a 1850. Por isso que assim como o fundador de Leão Júnior não saiu do zero, ele já pegou o barco andando forte. Sim. O Barão também não saiu do zero, já pegou o barco andando, porque o pai dele já era grande produtor e o avô já era exportador.
O avô do Barão de São Rodrigues era cortador de madeira, era rico, muito rico. Uhum. Segundo Vieira dos Santos, é nosso historiador mais antigo do Paraná. Morava em Paranaguá, era padre, né? Vieira dos Santos. Ele escreveu Memórias de Paranaguá e Memórias de Antonina. Isso no século XIX ele escreveu. E ele já relata, ele que relata, são as histórias mais antigas do Paraná, a origem. Se conhecer a história do Paraná, você tem que ler Vieira dos Santos, você tem que ler Romário Martins, senão você não sabe nada. Não, eu li muito pouco. Então, esses dois caras você tem que ler. Qualquer um que gosta do Paraná tem que ler. Depois eu te passo inclusive uma bibliografia sobre mate. Que legal. Importante. Então, assim, Vieira dos Santos já menciona que os dois homens mais ricos de Paranaguá, do primeiro quartel do século XIX, quer dizer, até 25, os dois homens mais ricos eram Manuel Francisco Correia, o Velho, e Manuel Antônio Guimarães, que viria a ser o Visconde de Nápoles depois, que casou com a filha do Velho, com duas filhas do Velho, o Correia Velho. Esses dois caras eram os caras mais ricos, eram os comerciantes mais ricos de Paranaguá. O primeiro quartel do século XIX. Então, assim, e daí que as famílias, o Visconde de Nápoles era meu tataravô, né? Então, e o Correia Júnior também. Você tem a parte do Carneiro, Guimarães, Pereira Correia e Leão. Olha de todos os ervateiros. Que legal, hein? Então, não é só falar, é propriedade. Eu posso contar a história. Eu contar a história, tá no meio. E é muito importante porque, assim, eu aos poucos estou resgatando, inclusive estou publicando, esse capítulo esquecido da história. Não sabe. Porque só esquecido. Eu falei com muita gente já não ninguém lembra que o Paraná. Pouca gente lembra que o Paraná era uma província do grande Império Brasileiro. Ninguém lembra do período provincial do Paraná. Foi relativamente curto, mas foi muito importante. A estrada de ferro foi construída no período provincial, os teatros, os museus, tudo foi construído nesse período. E quem foi... E se você lê Terra e Gente do Paraná, que é um livro interessante do Romário Martins, ele destaca no século XIX, logo no começo do capítulo sobre o século XIX, ele destaca que a pessoa mais importante do século XIX, o paranaense mais importante, foi o desembargador Hermelino Leão, porque foi 5 vezes comandante da província do Paraná. Foi o único paranaense que comandou a província do Paraná diversas vezes. Por 5 vezes. Então, assim como também, eu tenho inclusive um livro do tio Davi interessante sobre o período provincial, é importante de se ler para entender como é que foi, porque também o Manuel Antônio Guimarães, o Visconde de Nápoles, foi presidente da província, e o Barão de Céu Azul também. Foi presidente da província. Ele era um partido conservador. Partido Conservador, chefe do Partido Conservador. Eu vi e o Barão também, vi lá no Wikipedia, tá... Mas aí, então voltando para aquela... Da exportação do Barão pro Fido. Como é que o Fido chegou Como é que o Fido aqui na nossa praça? Então, como é que o Fontana, Francisco Fácio Fontana, e o filho chamado Francisco Fido Fontana. O Francisco Fácio Fontana chegou aqui por intermédio do amigo Ildefonso Pereira Correia, jovem, que se conheceram em Montevidéu. Por quê? Porque o Fontana trabalhava numa das empresas que o Ildefonso foi estagiar. Então eles se conheceram por conta do trabalho da exportação de erva mate. O Fontana, o Ildefonso estagiando em Montevidéu, e o Fontana já trabalhava numa empresa importadora de mate. Quando chegou um momento que essa empresa tinha a receber uma safra do Caetaninho. Como que funcionava? O dono do engenho não tinha capital, entendeu? Então, como é que ele comprava mate, não sei o que, para fazer? Não. O comprador de Buenos Aires adiantava um dinheiro, comprava na frente, para ele poder fazer a safra, comprar e depois vender. Então era consignado a venda. Numa dessas consignações, o Caetaninho,
que já estava com metade da colheita feita e estocada, pegou fogo. Ixi, que acontece muito ainda hoje. Acontecia muito, Acontecia com mais, todas as hoje, grandes hoje empresas é que aconteceram, acontece, né? foram coisas graves. Depois eu até te conto as peculiaridades disso aí, sobre a ervateira americana e sobre aqui a fábrica do Portão, né? Que em 1930 e 1940 lá a ervateira. Aí, o que acontece? De repente, essa empresa do Uruguai tinha conta para receber do Caetano e ele não tinha como pagar. O Fontana, que era empregado da empresa, veio para cá para cobrar a conta da família do Caetano Munhoz. Uhum. Né? E ele já conhecia o Ildefonso, Deve ter ficado ficou na na casa, casa do Ildefonso, provavelmente. se hospedou na casa do amigo, né? Uhum. E veio cobrar a conta. Isso aí foi por volta na época da emancipação, mais ou menos. Por volta da metade do século XIX. 1860. O Fontana veio para cá e acabou que no acordo ele não tinha como pagar, tá bom, então arrestaram a propriedade, ficaram com a propriedade do Caetaninho, com o engenho do Caetaninho, queimado. Aí o Ildefonso, o Fontana já ficou por aqui e já casou com a sobrinha, foi apresentado para a sociedade e foi apresentado para a sobrinha para a sobrinha do barão, que era Dolores Fontana, Dolores Leão. O barão, lembre-se que o desembargador era casado com Maria Bárbara Pereira Correia, irmã do barão do Céu Azul. Calma aí. O desembargador Hermínio Leão casou-se com Maria Bárbara Pereira Correia, que era filha do Correia Júnior, irmã do barão do Céu Azul. Irmã do mesmo casamento, inclusive. Entendeu? Então, por isso, aí o Leão se juntou com o Correia. O Leão se juntou com o Correia. Através do casamento do... O Hermínio Leão é cunhado do barão. Exatamente. O desembargador é cunhado do barão. Então, e o Defonso... E virou cunhado do Fido. O Tiago, cunhado, sei lá. O Fonso, o Fido, o Francisco Fontana, o comendador Fontana, chegou aqui, acabou ficando com a propriedade e reformou a Casa das Rosas e casou com a filha do desembargador, com a Dolores. E daí ele fez uma mega reforma, e daí ele começou a urbanização dali. Isso foi na época do governo do Toné, Visconde de Toné. Porque daí foi o Fontana que contratou o engenheiro Lazzarini para urbanizar a sua casa, e que daí aproveitou e fez o projeto do passeio público. Para o governo. Então o que acontece? Aí... E provavelmente, fazer um parênteses, isso 1880... Aí Fontana se instalou aqui, entendeu como que o Fontana veio para cá? Ele veio porque ele era amigo do coisa e casou com a filha do desembargador, que era presidente da província. Era o cara mais importante aqui. E isso foi em 1900? Foi ele, isso em 1800. E isso foi, ele casou em 1850 e pouco. Ah, tá. Então, ali ainda não tinha a casa dos palacetes ali, essa casa de vocês ali. Só tinha das Rosas lá embaixo. Só tinha das Rosas. Os Leão, no começo, moravam em Alaura. Vou te mostrar aqui, quer ver? História da família Leão. Os Leão, quando vieram para Curitiba... Posso puxar ali? Claro. Vamos puxar para vocês verem que isso aqui é fenomenal. Calma aí, vamos no próximo vídeo.